Olá pessoal, vou começar aqui esse novo trabalho, trigonometria do 0 ao 360. Aí nessa aula 1 eu vou começar com as noções iniciais de ângulo. Nessa parte inicial eu vou trabalhar muito com uma parte de geometria, né, para a apresentação do conteúdo, né. Essa primeira parte aqui é uma parte um pouco mais teórica, mas serve de base para os assuntos que veremos mais à frente. Então vamos lá, começar. Primeiro a gente tem que saber o que é um ângulo. Então um ângulo é uma região, pessoal, certo? É uma região formada por duas semirretas. O que é uma semirreta? A gente tem que lembrar da geometria que semirreta, ela tem início e não tem fim. Ou seja, ela começa num ponto e ela vai infinitamente, certo? Diferente do segmento de reta, que é delimitado por dois pontos, né? Tem início e tem fim. E a reta, ela nem tem começo nem tem fim. Mas o que você precisa saber aqui é só isso, ó, que o ângulo é essa região aqui. Na verdade é toda essa região interna aqui, ó. Mas a gente considera o ângulo como sendo essa aberturinha aqui, a medida, né, dessa aberturinha. E essa medida aqui, pessoal, ela pode ser em graus, né, ou em radianos. Inicialmente a gente vai aprender sobre o grau, né, que é a unidade que mais aparece. E quando a gente for estudar a parte do ciclo trigonométrico, a gente vai estudar sobre o radiano, que é a outra unidade de medida de ângulo. Ângulo, ele pode ser representado, ó, por isso aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um ponto A, O, B, a gente tem 3 pontos. Então, quem é o ponto central? É o O. Então a gente pode representar por essa simbologia aqui, ó. A, O, B, ou B ou A, tanto faz. Tranquilo, pessoal? E também a gente vê muito em física e até em matemática mesmo. A gente vê a representação de ângulos por letras gregas, né? Alfa, beta e assim sucessivamente. Tranquilo? Então pode ser uma dessas 3 representações. Essa questão de lado e vértice eu não vou explicar porque isso aqui é mais para a parte de geometria. Tranquilo, pessoal? Esse segundo slide aqui, ó, ele mostra que a gente tem 2 tipos de ângulo, o ângulo convexo e o ângulo côncavo. Isso não cai em prova, eu coloquei só por questão de ilustração. Mas aqui, ó, quando a gente tem um ângulo convexo, ele é formado aqui, ó, nessa região interna, os pontos internos aqui, ó, tá bom? E quando ele é um ângulo côncavo, ele é essa região externa aqui, ó, tá bom? Só que a gente não precisa se ater a isso, pessoal. Por que a gente não precisa se ater a isso? Porque a prova não vai cobrar essa teoria. Isso aqui é importante, você ter noção. O que é um ângulo agudo, professor? É um ângulo que é menor do que 90. Ou ele pode ser representado assim, é um ângulo alfa, que ele é maior, né, ou igual a 0, e menor do que 90. Ah, professor, ele não pode ser 90 não? Não, porque se ele for 90 graus, ele é um ângulo reto. Então, o ângulo reto é aquele que mede 90 graus exatamente, tá bom? E esse símbolo aqui é o de menor, né? Ou seja, 89,999. Pronto, então, é um ângulo agudo. Agora, se for 90, é um ângulo reto. Ângulo obtuso, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ah, professor, então, um ângulo obtuso é maior que 90 e menor do que 180. Isso. E o ângulo raso? O ângulo raso ele é exatamente igual a 180. Esse ângulo côncavo aqui, pessoal, eu peguei num livro de ensino fundamental. Eu até nunca tinha visto essa nomenclatura, cair em questões de prova, concurso e tal. Mas eu achei interessante. Aí eu peguei desse livro e coloquei aqui pra vocês. Esse aqui eu acho que é o menos que você vai ver, tá bom? Eu coloquei só pra deixar o material completo. Tranquilo? Pronto. A gente vai encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Fiquem com Deus e até a próxima.